Você conhece e sabe quais são as marcas de uma verdadeira igreja? O que é uma igreja? O que estabelece o que é uma verdadeira igreja ou falsa? Por vezes nós não sabemos. E qualquer lugar que tem uma placa, uma cruz, a gente imagina que se trata de uma igreja fiel à palavra de Deus. Que possamos meditar hoje em mais um artigo da Confissão Belga. Hoje, o artigo de número 29, depois meditaremos nos 4 capítulos do dia, terminando o livro de Salmos. O 19º livro do Antigo Testamento, terminando dessa forma. Mais uma etapa, avançando para a próxima. Que Deus nos direcione, que Deus nos ilumine, que vocês tenham um excelente dia. Vamos para mais uma manhã meditando nas Sagradas Escrituras. Bom dia a todos. Que o reino avance. Vamos ao que diz o artigo 29 da Confissão Belga. Estamos quase terminando. Maravilhoso esse momento tem sido. Esses alicerces que são primordiais para a edificação do corpo de Cristo, para que possamos meditar realmente, verdadeiramente nas Sagradas Escrituras, que não sejamos conduzidos pelas nossas frágeis emoções e sim pela soberana palavra de Deus. A Mari daqui a pouco já está aqui, ó. Está aí fixado do que se trata a live de hoje. Então vamos para o artigo de número 29. As marcas da verdadeira e da falsa igreja. Observe que se existe o verdadeiro, a deturpação do verdadeiro se torna falsa. Vamos para a definição. Diz dessa forma: cremos que devemos distinguir pela palavra de Deus com diligência e muito cuidado qual é a verdadeira igreja, pois todas as seitas que há hoje no mundo arrogam para si o nome de igreja. Observe que essa primeira frase ele já traz essa necessidade de distinção somente pela palavra de Deus, com diligência e com cuidado. Qual é a verdadeira igreja? Pois todas as seitas que há hoje no mundo arrogam para si o nome de igreja. Observe que tudo é chamado de igreja. Aqueles que preconizam, claro, a vertente do cristianismo. Todos eles falam que se tratam de igreja. Você não vai ver dentro de outras crenças chamarem isso de igreja. Eles chamam de qualquer coisa, de templo, de sei lá o nome que eles gostam de definir. Mas não chamam de igreja. Pelo menos, né? Menos pior. O problema é chamar de igreja aquilo que não é igreja. A gente pode, de maneira muito clara e diligente, mediante as Sagradas Escrituras, definir do que se trata. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 9, menciona: conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Olha que interessante. Olha que interessante. Imagina que uma falsa igreja está entregue a Satanás de maneira analogicamente. No final das contas, aquilo que deveria salvar leva cada vez mais para um buraco mais fundo. Ou seja, não se trata de uma igreja verdadeira. Muitas pessoas não se importam com isso, justamente porque estão seduzidas por esse momento presente, mas no final caminham para um abismo do qual será eterno. Pense muito bem a respeito disso. Continuando, a definição ainda diz: não falamos aqui dos hipócritas que se misturam aos fiéis da igreja, pois embora participem visivelmente da igreja, não fazem parte dela. Quando ele faz essa distinção de igreja, ele não vai falar que, por exemplo, uma igreja verdadeira só tem pessoas verdadeiras. Ele está dizendo que mesmo dentro de uma igreja verdadeira, ainda existem pessoas que são falsas, que são chamadas de hipócritas. Lembra de hipócritas? Hipócritas era aquela máscara que os atores gregos usavam para esconder sua face. Então, no final das contas, ele se mistura ali aos fiéis da igreja, embora participem visivelmente da igreja, não fazem parte dela. Lembra que ontem nós falamos sobre a igreja visível e a igreja invisível? A igreja visível, recapitulando, se trata de todos aqueles membros que nós vemos ali na igreja, aquelas pessoas que frequentam. Nós imaginamos e supomos que eles passaram justamente por essa regeneração. Mas nós sabemos que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus e entrarão no reino dos céus, justamente porque
tem uma questão primordial que pertence ao céu, aquele que Cristo transforma, aquele que Cristo regenera. E esses hipócritas estão entre aqueles que foram entregues a si mesmos, que vivem conforme seus próprios desejos. Eles participam sim da igreja visível, mas da igreja invisível não. A igreja invisível que pertence única e exclusivamente é o conhecimento do Senhor. O Senhor sabe quem pertence ou não. Nós não estamos aqui para ficarmos olhando e falando, isso daí pertence à igreja visível e invisível. Claro que existem diferenças que são nítidas e notórias, mas ainda assim nossos olhos podem ser enganados, nossos sentimentos podem ser manipulados, tanto que os que erram, nós jamais imaginamos que errariam. Da mesma forma que você vai verificar ali Judas, por exemplo. Você vai ver Judas o tempo inteiro caminhando com Jesus, mas nunca havia pertencido a ele. Ele era o coletor das ofertas, ele gozava de prestígio, contudo, ele nunca havia nascido de novo. Naturalmente, ao longo da história, a verdade será proclamada e ele será revelado. Então, é muito importante termos diligência quanto a essas coisas. Em Romanos 9, verso 6, menciona: acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Da mesma forma que nós poderemos falar de maneira analógica que nem todos que estão na igreja pertencem de fato à igreja. Pessoas dizem pertencer, mas não pertencem. E justamente por conta deles, por conta dos falsos crentes, eles deturpam o nome de Deus. Um verdadeiro crente jamais deturpará o nome do Senhor. Ele viverá uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida onde justamente o nome de Cristo será glorificado. Porque a intenção justamente daqueles que foram feitos, regenerados, é justamente render glórias a Deus e se deliciar nele. Então ele não viverá dessa forma. E se você vive, talvez, de forma que envergonhe o nome de Cristo, que você se arrependa, pois a eternidade está mais breve do que nós imaginamos. Continuando, vem mais uma frase dizendo: mas falamos do corpo e da comunhão da igreja, que se deve distinguir daquelas seitas que se dizem igreja. Observe que ele já retrata nessa introdução tudo o que está falando. Ele fala dessa distinção e depois ele fala da distinção não somente do espaço, mas daquelas pessoas que estão ali dentro, mas ele não está falando simplesmente das pessoas, ele está unificando os dois. Então, falamos do corpo e da comunhão verdadeira da igreja, que se deve distinguir daquelas seitas que se dizem igrejas. Hoje tem se falado muito sobre isso, mais do que se falavam. Hoje nós vemos claramente quais são as igrejas que são consideradas seitas. Se vocês pesquisarem aí, vocês terão. Eu não precisarei ficar falando sobre isso, porque naturalmente vocês já vão identificar do que se trata uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Então, mas observem com muita atenção, existem igrejas que são seitas, que na verdade não representam o corpo de Cristo de forma alguma, embora arroguem para si o nome de Cristo. Cristo não está presente naquele lugar justamente por conta do que é feito. A igreja verdadeira é reconhecida pelas seguintes marcas: ela pratica a pura pregação do evangelho. São 3 elementos, tá? Ela pratica a pura pregação do evangelho, da onde nós usamos suportes para isso. No verso 8 de Gálatas capítulo 1, diz: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Então, se você frequenta uma seita, você pode ter sido verdadeiramente convertido, tá? Você pode ter sido verdadeiramente convertido, porque a conversão não vem pelo que homens dizem, mas pelo que o Espírito Santo faz no coração. Mas não é plausível que você continue a frequentar um lugar que você sabe que não professa o evangelho genuíno. Estou lá para mudar. Você não vai mudar as pessoas, tá? Que muda é Cristo, e ore para que Cristo traga a verdadeira comunhão. Lembre-se, não se assente à roda dos escarnecedores, se afaste de todo mal. Existem milhares de advertências. Então, observe se de fato você tem frequentado um lugar que preconiza a palavra de Deus como um alicerce soberano. Observe. Você está falando mal de igreja. Não estou falando mal de igreja, estou falando mal das seitas. Seitas não são igrejas. Se você pertence a uma, saia deste lugar. Se você frequenta uma igreja verdadeira, continue neste lugar, sendo fiel a Deus, ao lugar que Deus te colocou. Então,
Nós não estamos falando mal de igreja, nós estamos falando mal das falsas igrejas. E a falsa igreja sempre vai existir. Então, que você tenha discernimento e possa averiguar se de fato a sua vida anda conforme a palavra do Senhor estabelece. Continuamos ainda em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz: para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Observe, para que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna, alicerce da verdade. Ou seja, existe um padrão de comportamento, existe um padrão estabelecido não por homens, mas por Deus, mesmo porque nós somos guiados única e exclusivamente pelas soberanas escrituras. Então, existe sempre uma regra, um padrão, porque tudo que você vive existe regra, tá? Já falamos muito sobre isso, então que vocês possam entender do que se trata. A igreja não é a reunião de pessoas que querem viver conforme querem, simplesmente se reúnem, não, elas estão sob a supervisão e a submissão à palavra de Deus, que é a única verdade que guia as vidas delas. Continua dizendo assim. Então, primeiro ponto, já falamos, a pura pregação do evangelho. Segundo, mantenha a pura administração dos sacramentos, segundo Cristo as instituiu. Ou seja, pregação do evangelho e oferta correta, a administração dos sacramentos, segundo instituído pelas Sagradas Escrituras. Atos 19, verso 3 em diante menciona: então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João? Respondem. Paulo disse: João Batista com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Observe aqui, trazendo justamente esse sacramento primordial, que é o batismo. E o segundo batismo, que é estabelecido em 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, onde menciona acerca da ceia. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressaram em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu, partiu e disse. Continue lendo até o verso 29, que é justamente esse estabelecimento. Estabelecimento não, é estabelecimento, mas de estabelecer, tá? Então, dessa maneira foi instituído. O terceiro ponto, a exercitar a disciplina na igreja para a correção e punição dos pecados. Uma igreja genuína não tolera justamente a indisciplina. Ela faz com que ocorra a correção e a punição pelos pecados que são visíveis diante da comunidade. Não tem como punir aquilo que é invisível. Em Mateus capítulo 18, verso 15 e até o 17 diz: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate como gentil ou como cobrador de impostos. Lembre, gentil era aquele que não pertencia ao povo judeu. Cobrador de impostos, ela classe que era completamente repugnada dentro daquele tempo. Então, que nós possamos compreender do que se trata a palavra, esse tempo do qual é estabelecido, essa forma que é estabelecida de maneira muito clara. Primeiro falar em particular, depois levar testemunhas, e caso ele ele se recuse ainda a ouvir, que seja levado ao conhecimento da igreja. Então observe que não se trata de fazer fofoca, se trata simplesmente de não permitir com que o mal sonde as nossas vidas e permaneça em nosso meio. 1 Coríntios capítulo 5, verso 4 diz: em nome do Senhor Jesus, convoque uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. 1 Coríntios capítulo 4 e ainda capítulo 5, verso 4, e depois no 5 diz: entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Aqui, não sei se vocês se lembram, mas se trata justamente do homem que estava vivendo em adultério. Vamos ler a definição inteira para que vocês possam ter a clara convicção do que se trata, para que não fique esse verso isolado, embora ele já seja bem definido. Eu gostaria de ler para que vocês prestem atenção da maneira como já era corrigida, tá? Lembra-se que as cartas são escritas por determinada pessoa a determinado povo, corrigindo determinados detalhes. Nós temos que olhar do que se tratava, interpretarmos de maneira correta o cenário que estava inserido e aplicarmos na nossa vida. Essa é a correta forma de lermos as Sagradas Escrituras. Capítulo 5, verso 1, então diz, de 1 Coríntios, tá? Comente-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Olha que interessante, está falando de uma comunidade onde havia imoralidade sexual no meio deles, tão espantosa quanto as que os pagãos praticavam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Você sabe que é madrasta, você sabe que é um homem, você sabe que é uma relação sexual. Imagina que isso já acontecia, tá? 2000 anos atrás. Então, nada nos espanta. Nós vemos isso daí acontecer também dentro de igrejas. Claro, era uma igreja verdadeira? Claro que era uma igreja verdadeira. Você está vendo a presença de hipócritas? Você está vendo a presença de hipócritas. Então, o que acontece? Eles eram exortados e corrigidos. Verso 2. Como pode se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Observe a advertência do qual Paulo diz. Imagina o tempo que eram essas comunicações. Imagina o comentário que já tinha dado sobre isso. É a mesma forma que acontece hoje. As pessoas olham, olha ali a igreja, o que está acontecendo. Por quê? Tem pessoas que não vão ter acesso à vida de outras pessoas. As pessoas estão vivendo ali, mas vem de maneira superficial. Mas o irmão dele, o irmão natural, tá? Não o irmão em Cristo. Os familiares dele sabem a verdade de quem ele é. Os vizinhos sabem quem ele é. Fala assim, ó, tá vendo? Ele tá ali, ó, mas na hora que ele sai dali, ele vai pro bar. Ele tá ali no prostíbulo. Ele tá ali, ó, fazendo aquelas coisinhas, ou estava do lado dele, eu vi ele conversando com determinadas pessoas. Então, observe, se você é um irmão em Cristo dele, você deve adverti-lo. Você não pode fazer vista grossa para os erros que envergonham o nome de Cristo. Todos nós somos advertidos a exortarmos uns aos outros, porque nós vivemos o sacerdócio universal. Do que se trata isso? Se vocês me verem fazendo coisas que são incongruentes, vocês devem me advertir. Galego, olha o que você está vivendo, isso daqui está errado, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz dessa forma. E daí nós estabeleceremos uma conversa amigável que talvez possa ser uma interpretação errada, ou se eu estiver de fato errado, eu devo me submeter à palavra de Deus e falar assim, perdão, porque eu não peco contra irmãos apenas, eu peco contra Deus. Então esse sacerdócio universal não deixa ninguém livre disso. Nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros. Isso daí não é cuidar da vida dos outros, tá? Não entendam dessa forma. Isso daí se trata de zelo pelo nosso irmão em Cristo, advertindo para que ele possa, de fato, glorificar o nome de Deus. Espero que você esteja entendendo mais um ponto que é primordial. Não tem nenhum desses 37 pontos que nós tratamos aqui que seja insignificante. Isso aqui são alicerces primordiais para a compreensão da fé cristã. Muitos de vocês talvez nunca ouviram falar disso, além de não terem lido a Bíblia, e vivem simplesmente uma religião por conveniência. Vivem simplesmente uma questão de repetição de comportamento. Não se trata disso. Você é chamado à consciência. Crer também é pensar, então, que você possa mergulhar cada vez mais nas Sagradas Escrituras e entender do que se trata. Continuemos ao que diz aqui. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar e excluir da comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora esteja com vocês não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus Cristo. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo também estará presente. Entreguem-se esse homem a Satanás. Nós podemos observar aqui que mesmo distante, aquele homem, apóstolo de Deus, ele estava ali presente em espírito. Do que se tratava de ser presente em espírito? Que os seus pensamentos estariam ali, que ele também estaria ali
orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E nós vemos depois que ele estava clamando por essa vida, embora falasse para ele, que você condenando com rigidez, isso daí manifesta justamente a justiça, mas ele também orava e clamava para que essa vida fosse liberta das garras de Satanás. Então não se trata simplesmente de sermos negligentes, mas sim estarmos presentes verdadeiramente uns com os outros, vivendo essa união espiritual que é a Igreja de Cristo. No verso 5 diz: entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulhar disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Observe, o pecado dentro da igreja ele vai corrompendo tudo. Ele faz a analogia do fermento que se espalha por toda a massa. Pense com vocês um morango podre dentro de uma caixa. Ele vai se espalhando. Então, nós não devemos nos orgulhar de nada disso. Devemos ter muita diligência quanto àquilo que nós deveríamos fazer. Verso 7 diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Nós não deveríamos vestir máscaras, nós deveríamos viver em sinceridade e verdade. Verso 9. Quando ele escrevia antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Observe que nós vemos aqui, mais uma vez, essa questão da imoralidade sexual ser retratada de maneira veemente, ou seja, a igreja deve ser santa, deve ser pura, deve ser afastado de todo esse tipo de coisas. Quando ele escrevia antes, nós não temos acesso ao que foi escrito antes, tá? Então, caso vocês criem essa dúvida, porque é natural, você vai ver 1 Coríntios, você não vai enxergar essa menção antes. Verso 10. Com isso, porém, não me referi aos descrentes que vivem em imoralidade sexual. Olha que interessante, tá? Com isso, não me referi a descrentes que vivem em imoralidade sexual ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar esse tipo de pessoa. Ele não está se referindo àquelas pessoas que são descrentes, aquelas pessoas que não professam a Cristo. Eles querem viver desse jeito? Perfeito, deixa que eles vivam. A questão é, ele aborda aqui, trazendo uma realidade. Nós somos chamados a cuidar daqueles que estão dentro. Aqueles que estão fora, eles estão sob a direção também de Deus. Nós pregamos o evangelho a eles, mas nós não ficaremos ali, você tem que fazer isso ou aquilo. Não, nós não implantamos padrões na vida de outras pessoas. Nós implantamos e falamos, proclamamos, nem sequer implantamos, nós simplesmente proclamamos aquilo que já foi estabelecido por Deus, de maneira que Deus os convença. Eu não chego ali na igreja e falo assim, vocês têm que fazer isso, não. Beleza, você não quer fazer, não faz. Quem sou eu para estabelecer uma verdade na sua vida? Se Deus não esculpiu a verdade no seu coração, você está entregue a si mesmo e você deveria se preocupar. Então, que você observe a palavra de Deus, que você seja feito à imagem e semelhança dele, mediante o agir do Espírito Santo, que você observe seus comportamentos para ver se você não é aquele que de fato envergonha o Senhor. Verso 11 diz: o que eu queria dizer era que vocês não devem associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Observe que ele é muito restritivo. E hoje fala disso, você está fazendo exclusão das pessoas. Não se trata de fazer exclusão. Se trata justamente de cumprir o que a palavra diz. E a palavra determina de maneira sábia, guardando as nossas vidas e glorificando o nome de Deus. Então, nós não devemos nos associar a pessoas que se afirmam ser irmão, mas vivem imoralidades sexuais, vivem de maneira avarenta, adoram ídolos, ou insultam pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Olha que rol gigante. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto elimine o mal do meio de vocês. Mais uma vez, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os de dentro. Então, se você tem um irmão que você sabe que vive desse jeito, que você não se assente ao lado dele, que você não tenha relacionamento com ele, que você antes o advirta para que ele seja liberto das garras de Satanás.
Deus julgará os de fora, tá? Portanto, elimine o mal do meio de vocês. Cabe a nós julgarmos os que estão dentro. Então, essa é a realidade da palavra de Deus, do qual muitas pessoas têm negligenciado. Prestem muita atenção quanto a isso. Era um ponto primordial que deveria ser tratado, tá? Essa questão da disciplina da igreja, a terceira marca. Ele traz então, em síntese, governa a si mesmo segundo a pura palavra de Deus, rejeita tudo o que lhe for contrário e tem Jesus Cristo como único cabeça. Assim se reconhece com certeza a verdadeira igreja. Ninguém tem o direito de se separar dela. A palavra de Deus guia a vida dessa igreja. Existem uma série de versos, dos quais eu não vou ler todos. Vou ler João 17:20. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, está falando de uma maneira universal da igreja. Rejeita tudo que lhe for contrário. Quando menciona esse trecho, ele menciona aqui, ele usa 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Mas põe à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. E tem Jesus Cristo como único cabeça. Aqui nós vamos ver João 10, verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Nós vemos aqui o estabelecimento de maneira veemente por parte de Cristo. 1 Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Vou ler mais um aqui que em Efésios capítulo 5, verso 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo e da igreja. Ou nós estamos em Cristo, ou nós não estamos em Cristo. Não existe meio termo. Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. Essa é a realidade da igreja, do qual nós temos omitido de falar, enquanto pensamos em ofender pessoas. A maior ofensa será na eternidade, onde eles se depararão com pessoas que estavam ao lado delas, viveram ao lado delas, mas negligenciaram a palavra de Deus e não a advertiram. Que você não se envergonhe disso, que você tenha plena convicção de que você falou a verdade, pois a verdade por vezes fere, mas ela é que liberta. Continua dizendo: assim se reconhece com certeza a verdadeira igreja, ninguém tem o direito de separar dela. Quando ele menciona nessa frase, nós não temos o direito de vivermos igreja isoladamente. A igreja é a reunião do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Você deve se juntar à igreja. Independente onde você esteja, você deve se reunir numa comunidade local. Galego, não existem igrejas verdadeiras aqui. Então, que Deus te capacite, que Deus faça com que você se reúna com mais pessoas e aí nasça uma igreja verdadeira, que justamente é estabelecida, firmada na palavra, que oferta corretamente os sacramentos e que haja disciplina conforme o Senhor estabelece. A igreja é formada de maneira muito simples. Ela não necessita de um telão, ela não necessita de um cantor, ela não necessita de um lugar confortável, ela necessita de pessoas. A igreja é formada de pessoas e, acima de tudo, necessita de Cristo. Porque se Cristo não estiver na igreja, ela é uma igreja falsa. Os que pertencem à igreja devem ser reconhecidos pelas marcas dos cristãos. Eles creem em Jesus Cristo como o único Salvador. Observe. Marcas do cristão: crer em Jesus Cristo como o único Salvador, único e suficiente Salvador. Se a pessoa não crê em Cristo como seu único Salvador, ela não será salva. Pensa, mas do que se trata esse Salvador? Eu só entendo que ele é meu Salvador se eu reconheço que eu era um imundo pecador, um miserável que merecia justamente a condenação. Então aí se faz a necessidade de um Salvador. Porque se eu me julgo bom, eu não preciso de Salvador. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 1 João capítulo 4, verso 2 diz: assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo vem em corpo humano é de Deus. Mais uma questão importante: Jesus Cristo sendo reconhecido como Deus. Jesus Cristo não é um ser iluminado, ele é Deus encarnado. Continua dizendo: fogem do pecado e buscam por justiça. Segunda marca daqueles que creem, marca do cristão. Primeiro, crer em Jesus Cristo. Segundo, foge do pecado e buscam por justiça. Romanos 6, verso 2 diz: claro que não, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Então, se você vê uma pessoa que está entregue ao pecado e vive dessa forma, você já vai ver que ele não é reconhecido como uma pessoa que possui as marcas daquele que é cristão. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não estou dizendo que eu obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Observe que não se trata de pessoas perfeitas, tá? Com auréolas, alecrim dourado, que andam por aí arrotando santidade, mas pessoas que não se conformam com a vida que vivem, que buscam diariamente viver cada dia mais para a honra e glória do Senhor. Então, essa é uma verdadeira marca do cristão. Porque às vezes as pessoas se iludem achando que essas pessoas serão perfeitas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém será perfeito. Mas eu também não me valho da minha imperfeição para continuar vivendo na imundície do pecado. Eu não poderei fazer isso de maneira completamente irreverente, sabe? Vivendo uma vida dupla. Isso é vergonhoso para o nome de Deus. Imagina, eu estou aqui agora pregando a palavra, daqui a pouco estou vivendo uma vida dupla, onde eu estou ali com uma amante, eu estou vivendo. Então isso envergonha o nome de Cristo. Se você vive dessa forma, você nunca foi convertido. Que você seja transformado e regenerado para a honra e glória do Senhor. Então, recapitulando, crer em Jesus Cristo, fugir do pecado. Amam o verdadeiro Deus e ao seu próximo. Observe que a vida dele visa justamente glorificar o nome de Deus e amar o próximo. 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. O amor aos irmãos. O terceiro ponto. Então diz: ama o verdadeiro Deus e seu próximo, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, e crucificarem a carne com as obras dela. As obras da carne, que vocês vão ver ali em Gálatas 5, verso 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Eu vou ler aqui integral, capítulo 5 de Gálatas, para que vocês tenham claramente quais são as obras da carne, tá? Ele diz aqui, ó, verso 19: quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, disenções, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Observe que ele não é restritivo, ele coloca outros pecados semelhantes. Isso daí é como, por exemplo, aquilo que se parece. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Daí ele traz o fruto do Espírito, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos em direção ao Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Maravilhoso, né? A palavra é muito clara e descritiva. Nós vemos aqui de maneira muito clara do que se trata. Ocorre que as pessoas querem viver conforme elas querem e elas estão entregues a si mesmo. Somente o Espírito pode regenerar. Então não falo isso tentando convencer alguém, mas na certeza de que o Espírito há de convencer aqueles que vivem de maneira que envergonham o nome do Senhor, que eles sejam exortados a viverem de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Continuando, diz assim: no entanto, ainda permanece neles uma grande fraqueza, a qual combatem pelo Espírito todos os dias de sua vida. Observe quando eu disse acerca da perfeição, apelam, no entanto, ainda permanece neles a grande fraqueza, a qual combatem pelo Espírito todos os dias de sua vida. Vamos ver os versos aqui. Romanos capítulo 7, verso 15. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Observe que existe essa grande luta. Em Gálatas 5, verso 17, que nós já acabamos de ler, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo inteiro, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer.
Observe que não está falando de uma luta entre o bem e o mal. Está falando em uma luta entre carne e o espírito. Na carne habita o pecado, mas o espírito é vida, o espírito é verdade, o espírito liberta. Então, esse poder da carne, ele não pode superar o poder do espírito que decidiu agir sobre a carne. Então, aquele que o espírito é presente, ele naturalmente fará com que os desejos da carne morram. Espero estar sendo didático, tá? Coloquem aí se vocês estão entendendo, porque são assuntos um tanto quanto relevantes que devem fazer parte da sua vida e do seu entendimento. E, infelizmente, nós tratamos isso de maneira esporádica. Pensa que 40 minutos para tratar isso, existem tratados aqui que são livros maiores que esses daqui, ó. E demora tempo para ler, imagina para explicar. Então, observem com muita atenção, coloque aí se vocês estão entendendo. Peço para que o Espírito Santo nos auxilie em todos esses momentos, porque nós não podemos esculpir em ninguém a não ser o Espírito Santo. Continua dizendo: apelam continuamente para o sangue, sofrimento, morte e obediência de Jesus Cristo, no qual tem a remissão de seus pecados por meio da fé nele. Observe, nós apelamos continuamente para o sangue de Cristo, para o sofrimento, para a morte e obediência de Cristo, no qual tem a remissão dos nossos pecados, somente por meio da fé nele. Nós não confiamos na nossa capacidade. Eu sou forte, eu vou fazer determinada coisa. Não, se eu faço alguma coisa é pela glória de Deus, é porque ele habitou em mim e me transformou. Eu não arrogo a mim capacidades. Galera, você era um adúltero, você tinha seus desejos, você vivia vendo pornografias. Perfeito, isso daí foi crucificado com Cristo para a honra e glória dele. Não se trata de eu ter feito alguma obra maravilhosa dentro de mim mesmo, mas de o Espírito ter operado em mim, porque sozinho eu não consigo me libertar de nada. Todos os meus vícios, meus desejos foram crucificados. E constantemente nós devemos averiguar nossas vidas para ver se nós estamos realmente na fé, para que nós não envergonhemos o nome de Cristo. Então, observe com muita atenção tudo isso. Romanos capítulo 7, verso 24 diz: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Verso 25 diz: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Observe que ainda liberto em Cristo, escravo do pecado. Mas agora, o grande diferencial é que o pecado não é mais seu Senhor. O seu Senhor é Cristo. Ainda que você viva num corpo, Cristo te libertou. O escravo não é mais seu senhor. Antes o homem não conseguiria resistir ao pecado, agora ele consegue resistir ao pecado. Mas ainda assim ele comete pecado. Lembra-se, existiu um tempo que o homem poderia não pecar. Gênesis, onde você vai ver Adão e Eva, eles poderiam não ter pecado. Agora nós estamos em um tempo onde o homem não pode não pecar. Não existe um ser humano que não peque, porque o pecado está nas nossas palavras, ações e omissões. Existirá o tempo na eternidade onde não haverá o pecado. Então nós estamos neste segundo tempo. Estão entendendo? Diz amém, tá? Vamos seguindo adiante. Se não entenderem alguma coisa, depois voltem e assistam de novo, porque isso é primordial. 1 João capítulo 1, verso 7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Observe trazendo aqui justamente a comunhão. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que todos os cultos nós começamos justamente com a confissão dos nossos pecados. Nós olhamos e estamos confessando diante do Senhor as nossas causas, as nossas falhas. Nós sondamos a nossa mente. Senhor, me perdoe, eu tenho sido egoísta, eu tenho sido mentiroso, avarento, eu tenho sido, deixa eu ver, milhares de coisas eu posso ser também. Então, você todos os dias olhe e sonda seu coração, vendo se há iniquidade, para que Deus possa te sustentar. Você não confiando em si mesmo, mas dependendo do Santo Espírito.
Continua dizendo: a falsa igreja, contudo, atribui mais autoridade a si mesma e às suas ordenanças do que a palavra de Deus. Olha que interessante. A falsa igreja, contudo, atribui mais autoridade a si mesma e às suas ordenanças do que a palavra de Deus. Observe que a palavra de Deus é autoridade sobre a igreja. Uma igreja onde os seus usos e costumes, as suas tradições imperam sobre a palavra de Deus, ela é uma igreja falsa. Tá? Então, se qualquer coisa que é dito ali não está embasado na palavra de Deus, ela não deve fazer parte da nossa vida. A autoridade está única e exclusivamente sobre a palavra. Eu mencionei isso daí em algum lugar, eu falo em tantos lugares que eu não lembro mais. Mas enfim, a questão é, por exemplo, o Galego estabeleceu agora que todo mundo vai ter que ir com gel com o cabelo para trás. Eu posso estabelecer isso? Claro que não, à luz da palavra não. Ainda que a gente olhe e fale, não, vamos todo mundo se vestir assim, vamos todo mundo usar a mesma roupa. A igreja não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Isso daí não existe nenhuma ordenança na palavra de Deus. Quando eu coloco isso como primordial, naturalmente eu estou estabelecendo um padrão humano e não estou submisso às ordenanças da palavra de Deus. A autoridade sempre emana da palavra de Deus. Continua. Não quer se submeter ao jugo de Cristo, ou seja, a essa palavra autoritativa que guia nossas vidas. Em Atos, capítulo 4, verso 17, diz: mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Continua dizendo, no verso 18, então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eu vou ler o capítulo 4 até esse verso para que vocês entendam do que se trata de maneira um pouco mais clara. Enquanto falavam o povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão do guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam o povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já noticia, colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Imagina que antes eram 3.000 na primeira ministração e depois já multiplica para 5.000. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio de Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam, senhores, que todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Verso 13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Observe que essa fala é bem retratada aqui. Verso 16. Que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que se espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem e ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam. Aqui vem a parte primordial. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então nós vemos aqui a clara definição do que estava acontecendo ali. Observe que ainda que outras pessoas
falem que não deve ser proclamada essa palavra, nós estamos justamente submissos à palavra de Deus. Observe que a palavra de Deus deve ser proclamada, as maravilhas que Deus realiza deve ser dita, e para que todos venham a crer justamente naquele que é nosso único e suficiente Salvador. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 diz: pois virá o tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Isso daqui foi escrito aproximadamente no meado do primeiro século, tá? Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos ouvidos. Nós vivemos esse tempo até hoje. Então se trata justamente disso. Ele está aqui trazendo o que se trata a falsa igreja. Então observe que a falsa igreja ali estava contratando com aquelas sinagogas, que eram justamente essas sinagogas de Satanás, onde eles estavam ali indo contra aquilo que havia sido estabelecido por Deus, que é superior a todas as coisas. Ainda em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 4 já diz: rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Muitos correm ainda atrás de mitos e buscam ouvir somente aquilo que lhe convém. 2 João capítulo 9 diz: quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem pertence no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Continua dizendo: não admite os sacramentos conforme Cristo ordenou em sua palavra, mas acrescenta e subtrai deles o tanto que lhe convém. Não administre os sacramentos conforme Cristo ordenou em sua palavra. A palavra de Deus estabelece a ordenança de maneira muito clara, de maneira que aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que devem comer do corpo de Cristo, para que não se suceda mal, justamente comendo condenação sobre si mesmo. Então observe que existe uma série de requisitos. Continua dizendo: mas acrescente e subtrai deles o tanto que lhe convém. Baseia-se mais nos homens do que em Jesus Cristo. Persegue os que vivem de maneira santa, segundo a palavra de Deus, e os que lhe repreendem os seus pecados, cobiça e idolatrias. Aqui nós temos em João capítulo 16, verso 2, mencionando: pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que o matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Observe que acontece da mesma forma. Pela distinção uma da outra é fácil conhecer essas duas igrejas, que vocês possam olhar e reconhecer quais são as igrejas verdadeiras e as falsas igrejas. Que você seja iluminado pelo Espírito Santo, que você tenha acesso a esses recursos, que você possa ler as Sagradas Escrituras e observe do que se trata isso. Então vamos hoje para o nosso último dia nos Salmos. Salmo de número 147, você vai ver a seguinte menção no verso 2. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e faz suas feridas. Conta as estrelas e chama cada um pelo nome. Esse verso aqui nós vemos a soberania de Deus, de tanto ter enviado seu povo para o exílio, como ter retirado este povo. Ele curando aqueles que estavam com seus corações quebrantados, enfaixando as feridas. Então pense que Ele é aquele que fere, mas é aquele que enfaixa as feridas. Ele nos corrige por amor, e quão bom é este Deus que corrige o seu povo. Ele cura os de coração quebrantado e faz suas feridas, conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Imagina que se ele chama as estrelas, quem dirá nós que somos feitos à sua imagem e semelhança, que nós possamos confiar que Deus há de nos guardar. Continua dizendo, tem outros versos aqui que são bem interessantes. No verso 10 ele diz: seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Que nós não confiemos em nós mesmos, que nós possamos confiar todos os dias no Senhor. Que hoje, mais um dia, possa ser vivido para a honra e glória do Senhor. Hoje, que é o dia do qual nós temos a clara convicção de que Jesus ressuscitou e Ele vive eternamente, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Hoje é o dia do Senhor, que neles nos gloriemos.
Verso 19 diz: Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Ele não conhece seus estatutos. Ou seja, Deus revelou a sua palavra a seu povo. Nós somos o seu povo e temos a sua palavra. Ele não fez isso ainda a outras nações, a outras pessoas, mas nós proclamamos para que um dia eles também se curvem diante desses decretos e estatutos, e eles possam sim ser despertos para aquilo que eles foram chamados desde antes da fundação do mundo, pois há pessoas que foram eleitas por Deus desde antes da fundação do mundo, espalhadas pelo mundo, e nós proclamamos esse evangelho que abre o mais duro dos corações. Depois, leia o Salmo 148, onde fala muito acerca de louvado seja o Senhor. São cânticos aqui de louvores de maneira maravilhosa. Olha o que diz no verso 7. Louvem o Senhor, louvem o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neves e nuvens, ventos temposos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moços, idosos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra a seus fiéis, o povo de Israel que lhes é chegado. Louvado seja o Senhor. Os salmos terminam justamente com esses louvores. Depois, leia o Salmo 149, o 150 eu vou ler. Ele diz assim: Louvado seja o Senhor, louve o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por teus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual, louvem com toque de trombeta, louvem com lira e harpa, louvem com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressoantes, tudo que respira, louve o Senhor, louvado seja o Senhor, que louvado seja o Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, o nosso único e verdadeiro Pai, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, que nós possamos nos curvar diante dele, diante da sua grandeza, e almejarmos cada dia mais a sua presença em nossas vidas, que possamos sondar os nossos corações, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que vocês possam hoje ter um dia abençoado, que vocês possam refletir acerca das Sagradas Escrituras, leiam porções das Sagradas Escrituras, leiam esses 4 capítulos, lembre-se, esses 4 capítulos você não vai demorar 5 minutos para ler, então não seja negligente com as coisas do Senhor, peça para que Ele ilumine o seu entendimento. Amanhã nós abordaremos acerca de Provérbios. Lembra que Salmos, ele trata de algo completamente espiritual, de orações. O Provérbios, ele trata de conceitos práticos para a nossa vida, ele ensina a vida prática, ele traz conceitos que são universais, que devem ser observados. Ele trata sim de forma, talvez, moralidade, com certa moral, mas justamente nós somos seres morais que devemos viver com moral e ética diante de todos. Então aqui nós estabelecemos alguns padrões bem definidos que devem ser observados. Não percam, porque será maravilhoso também. Temos 31 provérbios, então nós ficaremos um bom tempo também em provérbios, já que nós lemos 4 capítulos por dia. 8, 16, 24... Vamos ficar mais algum tempinho aqui, pelo menos essa semana. Essa semana nós ficaremos nele. Maravilhoso, 4 capítulos por dia. Ele é um pouco mais denso, tem muitas questões a serem tratadas, mas que vocês sejam edificados mediante o poder que há nessa palavra de nos exortar e nos corrigir. Lembrando que hoje, às 9h30, nós iniciaremos nosso café da manhã. Espero todos. A Leila acabou de entrar e faz tempo que não vai à igreja, ela teve filho agora. Que seu marido te leve junto com as crianças. Nós não conhecemos ainda seu filho, que faz parte do povo também, não está lá. Fala para ele que estou muito bravo com ele, que vou puxar a orelha dele. Então que nós estejamos lá juntos para glorificar o nome do Senhor, que possamos viver a unidade da igreja. Você vá a uma igreja, vá glorificar o nome de Deus, cultuar o nome do Senhor, visitar os seus irmãos, estar unido no corpo de Cristo. Nós somos unidos pelo cabeça que é Cristo Jesus. Espero que todas essas palavras penetrem o coração de vocês pelo poder que há no Espírito Santo, que
que todos os versos que foram lidos aqui, que sirvam de advertências para que nossos pés sejam corrigidos e nossas pernas não vacilem, não fraquejem. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor para isso. Perfeito? Então, que Deus seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Daqui a pouco estaremos juntos para a honra e glória dele. Perfeito? Então, até daqui a pouco, para quem irei ver, para quem não irei ver, amanhã, 5h59, se Deus assim permitir, mais um dia para a honra e glória do Senhor, que Ele nos sustente, que Ele nos mantenha. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que Deus os abençoe. Até amanhã. Fui!